Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Após queda de braço, o governo cede e libera calendário de emendas em aceno ao Congresso. Esse acordo foi fechado naquele coquetel de ontem à noite, na Alvorada, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Isso mesmo, viu, Megali? Nesse encontro de líderes aqui do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente Lula. E por que esse encontro é importante, Megali? Porque marca aí a entrada em definitivo do presidente Lula na articulação. Ele estava sendo muito cobrado por isso, né? Para ele assumir a articulação do governo depois de críticas duríssimas feitas por Arthur Lira ao articulador do governo, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Então se cobrava muito que o presidente Lula focasse na política interna, em vez de dividir o foco com a política externa, com as viagens, para que usasse a experiência dele, e nisso ele tem muita experiência, que é nessa relação com partidos, com parlamentares, então atuasse presencialmente, ele mesmo assumindo aí essa articulação com o Congresso. Os recados foram ouvidos, e os duros recados, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de outros líderes, desde a retomada dos trabalhos do Legislativo. E qual é a resposta, Megali? É a resposta de aceno do governo federal, e recuos fundamentais aí. Primeiro, o governo recuou aí no veto ao calendário de emendas. Pela primeira vez, o Congresso Nacional aprovou um calendário que estabelece o seguinte: olha, o governo é obrigado a pagar 14 bilhões de reais em emendas para a saúde, por exemplo, até metade do ano. Tem que pagar lá, no máximo, até 30 de julho. Então, isso estava aprovado já, o governo vetou. Isso gerou uma ira, uma indignação dos parlamentares muito grande. E aí, isso virou uma barganha política. Um outro ponto importante, que estava causando muita irritação aqui do parlamento, era a medida provisória, que simplesmente desfazia o que o Congresso tinha feito, da desoneração da folha de pagamento. O governo também recuou, já fechou um acordo político fundamental aí para empresas que mais empregam no país, e já estabeleceu o que vai acontecer a partir de agora. Vai ter um projeto de lei para discutir esse assunto sem prazo estabelecido, porque a medida provisória previa lá a reoneração, ou seja, o trabalhador ficaria mais barato, aliás, ficaria mais caro para essas empresas já em abril. Agora não tem mais essa faca no pescoço, o governo fechou esse acordo. Então são dois acenos importantes e que acabam gerando uma consequência aí de um entrosamento maior com o Congresso Nacional. Então o governo está fazendo acenos e melhorou o clima dentro do Congresso. E para quê, Megali? Para aprovar pautas prioritárias. Se a gente fizer um balanço rápido, aqui uma lista rápida, só para você ter uma ideia, tem a reforma tributária que tem que ser finalizada, tem os projetos de regulamentação da reforma tributária, e dizem respeito a todo mundo. Por exemplo, qual é o item aí da cesta básica que vai entrar com isenção? Tem que escolher esses itens da cesta básica. Isso é para o projeto de resolução, num ano que a gente sabe que tem calendário apertado, por causa da disputa eleitoral. Então tem que focar nisso, colocar para votar e tocar para frente, E outras pautas importantes aí, econômicas para o governo. Então, fumar uma espécie de cachimbo da paz aqui ontem, nesse encontro no Palácio da Alvorada, que teve muitos simbolismos, Aproveitar a posse do ministro Dino, ou seja, uma quinta-feira cheia em Brasília, com os políticos aqui na capital, não tinham viajado para os estados, e fecharam esses acordos ontem aqui nessa reunião com o presidente Lula, presidente da Câmara Arthur Lira, e líderes partidários no Palácio da Alvorada. Nada como compartilhar uns bons... com um sonzinho de telefone. Nada como compartilhar uns bons drinks, Para selar uma aliança, enfim, resolver as pendengas e aparar as arestas. Orengo, uma ótima sexta-feira. Imagina a alegria do Orengo quando ele ficou sabendo que a manifestação de domingo não seria em Brasília. Muito bem, Orengo. Então, bom fim de semana para você. Até segunda. Bom fim de semana, até mais. Valeu. Não deu saudade da cozinha maravilhosa? Morri olhando de saudade na hora. Falando de piano, coquetel. Aí você já lembra das maravilhas. Morreu, você conseguiu voltar a atuar ativa já, Orengo? Foi embora. Só eventualmente, viu? Só eventualmente. Só quando o Rivotril vem pra Brasília, a gente tem que marcar de novo. A gente a gente foi muito bem tratado. Tenho saudade daquela... Maravilha. O que foi aquilo? Que maravilha. Não, e tinha história. Tudo. Assim, era um prato conectado com o outro. Foi demais. Tinha enredo, Tinha enredo. Era uma escola de samba, praticamente, Porque tinha tudo, fazia sentido, tinha harmonia, tinha evolução dos pratos, sequência. Alegoria, apresentação e nota.
foi incrível. Foi mesmo, Um Orengo. vinho Logo mais. harmonizando, gente. Até segunda então, Orengo. Valeu, um abraço, até mais.